Do livro O Comunista Exposto, capítulo 13, as 45 metas atuais do comunismo. Meta 18, controlar os jornais estudantis. Análogo ao que ocorreu em relação ao objetivo número 17, a grande maioria dos jornais estudantis americanos começaram a refletir as mesmas perspectivas contrárias ao establishment e à autoridade, tendência que começou na década de 1960. As publicações estudantis mudaram de tom. Em vez de servirem como amostra profissional que comporia o currículo do aluno, passou-se a encorajar nelas a expressão de uma voz independente. Com essa voz independente, veio junto a incapacidade de haver uma orientação útil por parte do corpo docente. Os jornais estudantis deixaram de ser fontes de informação úteis e ficaram reduzidos a coletâneas de opiniões exaltadas que vociferavam contra a causa do dia, ou acabaram ainda mais reduzidos, sendo apenas um fórum para desabafos e para satisfazer a vaidade de ver o próprio nome em letra de forma. Nem em todos os campi foi assim, mas a tendência nacional tem sido essa. Além de ideologicamente doentia, essa abordagem não consegue desenvolver as habilidades dos alunos como jornalistas. Meta 19. Usar as revoltas estudantis para fomentar protestos públicos contra programas ou organizações sob ataque comunista. Essa meta foi uma tentativa de ampliar a ira popular contra instituições norte-americanas que foram selecionadas para eliminação pelos comunistas. Esta meta parecia impensável antes de 1960. Em abril daquele ano, e continuando durante toda a década, manifestantes dos campi organizaram-se e protestaram contra qualquer imposição que julgassem digna de um ataque frontal. Em 1967, os estudantes atearam fogo em 100 cidades em um único verão. O chamado movimento Occupy, iniciado em Wall Street em 2011, foi uma tentativa de ressurgimento dos dias do Power to the People para se protestar contra a dita desigualdade social e econômica. Tal desigualdade só tem uma solução de acordo com a doutrina comunista. O governo deve tomar dos que tem e dar aos que não têm para forçar a igualdade, a própria definição de socialismo. Então perceba-se que essas metas 18 e 19 casam-se, por assim dizer, com a meta 17 de controlar as escolas, etc. Quer dizer, você está tentando controlando os jornais estudantis e as revoltas estudantis, orientando essas revoltas estudantis para os seus propósitos, bem como controlando os jornais estudantis, digamos, para usar uma expressão popular corrente ainda, fazer a cabeça da juventude e utilizá-la também como ponta de lança, no caso dos protestos, para atingir os seus propósitos e objetivos e, evidentemente, esses jovens, esses estudantes controlados pela mentalidade comunista irão apenas se posicionar contra e protestar contra instituições que, enfim, o comunismo tem interesse em derrubar, em fazer, enfim, desaparecer. Mas perceba-se que tudo isso enquadra-se, coaduna-se com aquela mentalidade, com aquele propósito de controlar as vindouras gerações. Porque se você investe em controlar os estudantes, a partir do que se ministra nas escolas, a partir do professor que está em sala de aula, ministrando um conteúdo também direcionado para os propósitos comunistas, controla os jornais estudantis, dirige esses protestos de estudantes para os seus propósitos, evidentemente você estará também já moldando as futuras gerações que, como as gerações se sucedem, os mais velhos envelhecem ainda mais, se aposentam, morrem, e são substituídos pela geração subsequente. Se essa geração subsequente já vem moldada dentro daquilo que quer e pretende o comunismo, evidentemente, essa geração inevitavelmente chegará ao poder, ocupará os postos de mando, desde aqueles mais elevados, enfim, dentro da sociedade, até os mais simples. Então, do presidente da República ao senador, ao jornaleiro, ao rapaz que está vendendo picolé na esquina, você terá pessoas
que foram moldadas dentro dessa mentalidade. E a partir daí, então, o conservadorismo terá perdido seu espaço, a direita terá perdido o seu espaço, né? Se é que haverá ainda alguma voz, né? Haverá sempre, enfim, em princípio, alguma voz de direita, alguma voz dissonante, mas será realmente uma voz sufocada dentro da multidão. Então, é um projeto, evidentemente, de longo prazo, mas que funciona, né? O projeto comunista, digo. Se você controla, né, as gerações que estão se formando, né, a partir de controlar quem as forma e a partir de controlar aquilo a que elas têm acesso, evidentemente você controla a mentalidade daqueles que estão se formando, daqueles que serão os futuros detentores de todos os cargos e posições dentro da sociedade. Então é trabalhar, digamos, para implantar o comunismo a partir da natural substituição de gerações. Tá certo? E é algo que tem se verificado. Né? Basta ver, por exemplo, tomemos os exemplos mais emblemáticos, né? Os famosos DCEs, aí, Diretórios Centrais de Estudantes dentro das universidades, basta ver, né, qual é a mentalidade reinante nessas agremiações e naquelas publicações que elas eventualmente lançam, né, para verificar que esse objetivo foi, sim, enfim, plenamente atingido. Tá certo? Mas enfim, ficamos por aqui então e até o nosso próximo vídeo.